Olá! Hoje eu tô num outro lugar, tô aqui no sítio, aqui fora. Vocês ouviram um pouquinho da paz, né? Conforme eu falei no vídeo anterior, né? A paz física que eu tô hoje aqui. Bom, hoje eu vou falar para vocês de rejeição, né? A rejeição é quando você é deixado de lado ou é um desprezo, né? E eu tenho tentado entender essa minha dificuldade, assim, quando eu ouço um não. E aí, como eu ouvi um não, aí é que eu quero aquilo, né? E eu não tenho muito limite, assim, eu vou até esgotar minhas forças, possibilidades, e eu quero desenvolver esse limite em mim. E eu estava pensando que isso pode ser a rejeição. Então, eu estava olhando nesses últimos dias, tô pedindo a direção a Deus. E aí eu lembrei de 3 coisas muito ruins da minha infância relacionada à minha mãe, que eu vejo que pode ter acarretado nesse sentimento, né, de rejeição. Com certeza, né? Mas pode ser outras coisas, né? Outras emoções, outros traumas, outras dores que eu ainda estou identificando, né? Porque é um conjunto de coisas, né, que a gente vai percebendo, mas que na verdade a gente tem que trabalhar uma coisa de cada vez. Pelo menos comigo tem funcionado assim. Então eu tomei consciência dessas 3 coisas que são, para mim, era irrelevante, que eu nem lembrava disso, né? Mas aí eu pedi a Deus para me dar consciência daquilo que agora, no momento, é o mais importante para eu poder elencar na minha lista, né? E buscar a cura. E eu tô vendo que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer, que eu já tô pedindo a Deus que Ele resolva para mim, porque não é fácil. Então, uma coisa é que quando eu era pequena, eu convivia muito com meu avô e ele era um meu herói, o pai do meu pai. Porque ele tinha palavra, as pessoas respeitavam ele era muito próspero em tudo, saúde, financeiro, muito inteligente, organizado, acordava cedo, chegava em casa assim cedo, assim, né? Era a pessoa que valorizava a família. Ele sempre fazia anotação das coisas, fazia as contas. Ele cresceu muito, assim, nunca fez dívida, tinha o maior orgulho disso, contava pra gente. E ele cresceu do nada, assim, da inteligência dele. Ele fala que uma vez ele trabalhava com café e com boi, e aí ele sempre falava que nas crises era oportunidade, que foi num momento de crise que ele cresceu. Então, me parece que ele tinha muito café, mas o preço do café caiu horrores. E aí ele vendeu os bois que ele tinha, que acho que ele trabalhava com leite. E aí ele vendeu para ter o recurso para cobrir as despesas, né? E não vender o café, deixar para um momento propício. E aí foi a virada de chave na vida dele. Então, assim, ele é um modelo para nós, apesar dos defeitos que ele tinha, centralizador, né? Quase não falava, quando ele falava era não. E também as minhas tias, minha avó, passava muito assim que ele era bravo, mas eu nunca vi o vovô sendo bravo, ele só era sistemático na dele e não era de sair, enfim. Então ele era um modelo para mim que me inspirava muito. E ele me tratava bem, né? Não, nunca brigou comigo, não me negava nada. Quando ele vinha aqui no sítio, eu ia com ele, mesmo assim, se aparentando essa pessoa brava, eu ia com ele sozinha no carro. Então, sempre me passou coisas positivas, mas sempre era imposto coisas negativas sobre ele. Mas enfim, então ele tinha uma imagem muito boa para mim, uma referência muito boa. E eu lembro que ele sempre falava que a gente nunca podia pegar carona. E aí, o que que a minha mãe fazia? A minha mãe pegava carona. E a minha mãe e eu tava junto. E eu lembro que a minha mãe me abaixava no carro quando, tipo, vinha um caminhão, alguma coisa assim que pudesse ser o vovô. Então ela sabia, né, disso, e ela me escondia.
E eu me sentia muito mal com isso, né? Que eu estava fazendo coisa errada, que eu sentia vergonha, né, de estar desobedecendo. Porque quando a gente confia numa pessoa, né, a gente não quer decepcionar a pessoa, ou a gente acredita naquilo, né, a gente não quer perder. Então eu me sentia muito mal com isso. E também porque estava, né, meio que enganando meu pai também. Então isso foi muito, muito chato para mim. Depois eu fazia xixi na cama, uma outra coisa que acontecia comigo. Eu fazia xixi na cama e um dia a mãe ficou muito irritada com isso. E aí eu lembro que ela me chamou e eu sempre fui obediente, né? Primeira filha, primeira neta. Eu lembro que eu chegava na casa da avó, ela tinha uma penteadeira cheia de perfume, tinha uma bailarina, uma caixinha de música com a bailarina. E eu ficava vendo ficava com vontade de botar aquela bailarina, aquela musiquinha para eu ouvir, mas eu não mexia. Eu chegava já ali com a mão, com as duas mãos para trás, né? Que não podia mexer. Ficava com vontade de cheirar aqueles perfumes, mas eu lembro que eu não mexia. E outra coisa que eu também era bem assim, uma coisa da minha lembrança, da minha infância, lá na casa da minha avó, que a minha tia tinha um livro da Disney, que era assim, acho que é 365 histórias, uma história por dia. Com aquele livro colorido, lindo, e eu não podia pegar aquele livro. Eu não podia, não sei porquê, eu não podia pegar. E eu sabia onde ele ficava. Ele ficava na estante da sala, dentro de uma porta, assim, que se você puxasse, fazia barulho. Mas aí eu conhecia algumas coisas do livro, porque às vezes eu pegava escondido, mas muito raramente. Mas, gente, meu sonho era ler aquele livro. Todo dia eu ler uma história daquele livro. E aí, quando o meu tio mais novo, tinha uns 7 anos, mais ou menos, que a nossa idade é muita diferença. Ele veio assim, acho que quando a avó tinha uns 40 anos, veio assim sem encomendar. A gente tinha tem muita diferença de idade. Acho que eu tinha uns 15, ele tinha uns 7. Ele, esse livro era dado para ele fazer tarefa de casa, gente, recortar o livro. E eu lembro que ele sentava assim na escada, eu tenho lembrança, e ele pegava aquele livro e amassava, rasgava as páginas. Nossa, e aquele livro era muito importante para mim. Muito. Nossa, eu me emociono de lembrar daquele livro. Eu tenho que até procurar ele de novo para ver se eu consigo comprar. É igual a caixa de lápis de cor. Parece que era a minha alegria, sabe? Não, a caixa de lápis de cor eu tenho certeza que era minha, que era alegria, né? O colorido. Eu amo arco-íris, sempre gostei de arco-íris. Mas tenho isso. Então, assim, foi uma rejeição, sabe? De uma coisa boba que eu podia ter acesso e não podia, um desprezo, né? Uma sensação de não pertencimento, de que eu não podia. E aí voltando então na minha mãe, que eu fazia xixi, né? Que eu lembrei que eu era obediente, então a mãe me chamou e eu fui até lá no quarto. E aí a mãe pegou o lençol e acho que o colchão e esfregou no meu nariz. E brava, sabe? Esfregou e falou algumas coisas comigo, assim, que não aguentava mais, todo dia, aquilo e tal e tal. E aí, gente, até hoje, às vezes né, que eu faço xixi na cama, mas antes de dormir eu tenho que ir várias vezes no banheiro, sabe? Não é sempre, mas de vez em quando isso acontece. Não sei se é quando eu tô na expectativa de alguma coisa, né? E eu quero que isso acabe, em nome de Jesus, né? Então, eu já perdoei minha mãe, né? Tudo que eu vou contar aqui já tá perdoado, já me perdoei, sei que eu não tinha culpa, que era uma coisa do momento, que era a circunstância, né? E que na verdade eu nem tinha como reagir, porque era autoridade sobre mim, né? Tanto as minhas tias quanto a minha avó, né, quanto a minha mãe, eu tinha que obedecer. E aí, com esse obedecer, né, eu sempre era calada, e tipo, sofria calada, não podia falar nada porque eu estava errada, né? Não mexi no livro, estava errado, o livro não era meu, né?
É, menos no caso de sair, né, com a minha mãe, de pegar carona, né? Outra coisa também que é aqui em casa, a mãe sempre fazia as coisas assim, a gente comia tudo. Tipo, ai, fazer um bolo, a gente podia comer o bolo todinho, né, de uma vez só. Lá na avó não era assim. E eu morava lá na minha avó durante a semana para estudar, de segunda a sexta. Aí, final de semana eu vinha para casa, porque era mais próximo da cidade. Então, às vezes a avó fazia um pudim, mas aquele pudim tinha que ficar na geladeira para esfriar ou para comer no fim de semana. E imagina, e eu olhava para aquele pudim e ficava com vontade de comer, mas eu não mexia. Eu lembro uma vez que eu fui, cortei um pedacinho e emendei o pudim. Então, assim, era coisas que eu achava assim que eu fazia demais, né? Muita arte era fazer isso. Então, entende que é sempre. Não entendia que eu era criança, né? Sei lá se era de propósito, se não era. O inimigo, né? Tava agindo de alguma forma, porque eu já falei. Uma forma da gente perdoar as pessoas é a gente entender que é o inimigo quem faz, né? Ele usa as pessoas que não estão ali buscando Deus, ou que não têm a visão, ou que não estão lúcidas, né, com Deus, porque a gente às vezes está buscando Deus, mas não é o de coração, não está consciente naquilo que está fazendo, e a gente acaba fazendo mal para o outro, principalmente quando a gente está reagindo a uma coisa, né, negativa, né? Quando a gente está reagindo a uma dor, que aí a gente faz isso pelo orgulho, né? Que é a nossa capa, né? Uma forma da gente se proteger daquilo que machuca. E Deus disse para a gente amar o nosso inimigo, né? Ele fala, para que você amar, que recompensa tem amar o seu amigo? Né? O difícil que a gente tem que fazer é amar o nosso inimigo, que é o nosso próximo. Não ficar com ele, mas a gente tem que amar, orar, pedir para Deus libertar aquela pessoa, porque se Deus liberta aquela pessoa também, Ele está libertando a gente. Né? A gente vai ter paz em relação àquela pessoa. Mas aí outra coisa que a minha mãe fez, que eu achava nem que era grandes coisas, ela já até me explicou porque que ela fez isso. Uma vez ela me deu uma coça, mas foi uma que suficiente. Acho que eu já falei isso em outro vídeo. Só que eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, por isso eu vou falar de novo. Ela me deu uma coça, acho que de chinelo, mas me bateu muito, gente, mas muito, muito, muito. E eu não chorava, e eu não falava nada. E ela mandava eu chorar, e eu não chorava, porque eu lembro, por que eu ia chorar? Eu não sabia porque eu estava apanhando. E eu aprendi com aquilo foi o quê? Que eu tinha que sofrer, apanhar, 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 sofrer, sofrer, sofrer e ficar calada. E que eu era culpada de uma coisa que eu não sabia, ou que eu não tinha feito, ou que eu não tive oportunidade de me defender. E isso me fez muito mal a minha vida inteira. Eu falei, no trabalho, com as pessoas, com as amizades. Eu morei muito tempo em Vitória, dividindo apartamento. Vocês imaginam o quanto de sapo que eu aguentei, né? Que eu dividi apartamento com as meninas e as diferenças, né? E, gente, mexia nas minhas coisas, comia as minhas coisas, né? Tudo bem que tem as diferenças, mas eu tinha que falar, olha, eu não gosto disso. Botar limite, né? Nunca soube botar limite, me defender. Quantas vezes no trabalho, no doutorado, no mestrado, eu era culpada de uma coisa que eu não tinha feito. E geralmente isso acontecia pelo meu superior, que vinha e falava assim que eu tinha feito tal e tal e tal, e eu não abria a boca para me defender. E depois eu ficava remoendo aquilo, eu ficava remoendo, pensava, é como se eu tivesse, se aquilo que a minha mãe fez ou as outras coisas que aconteceram, né, tivesse me bloqueado a minha defesa. Porque depois eu ficava remoendo aquilo, via que eu não estava errada, e aí me culpava por não ter me defendido, e eu não tinha coragem de ir na pessoa e falar mesmo depois do acontecido. E aí a minha mãe falou que ela fez isso porque ela tinha brigado com meu pai.
estava chateada com meu pai com alguma coisa e ela, depois que ela me bateu, ela foi pro quarto, chorou, né? Mas tá tudo bem, né? O importante é que eu tô tendo consciência agora, Deus tá me curando e eu tô contando para vocês também ficarem, ter consciência e lembrar das coisas que vocês passaram, que às vezes que tá guardado lá no seu inconsciente, mas que precisa ser relembrado e ser tratado, né? Para que coisas que estão acontecendo hoje cesse, né? E não te atrapalhe mais, né? E a outra coisa que também foi relacionada que a minha mãe, gente, tudo assim, poxa, eu fico vendo com a minha mãe, sabe? A mãe é o amor, né? A mãe ensina o amor. A mãe é que eu falo que ela coloca o filho sempre pro interior. A mãe sempre coloca o filho pro lado dela, né? Enquanto o pai mostra pro mundo, a mãe mostra para dentro, para ela. E aí eu vejo que como que eu fui atacada nesse sentido do amor. E hoje eu vejo os benefícios disso, né? Que foi para encontrar o amor de Deus. Então, quando eu nasci, quando eu era pequenininha também, a minha mãe falava que sempre me deixava com a minha avó. E isso eu lembro. Eu amava a minha avó e esse avô. Eu dormia no meio deles. A minha avó fazia tudo que eu queria. Eu lembro que eu, com 10 anos de idade, eu só comia o que eu queria. A avó só me dava, ai, vó, quero arroz com banana. Ela fritava banana, eu comia arroz com banana. Ai, não gosto de feijão. Não comia feijão. Ai, quero alface. Mas é alface. De manhã ela levantava e fazia meu leite com chocolate, que era meio quente e meio frio. E eu bebia com a colher. Eu tinha 10 anos isso. Então ela fazia tudo que eu queria. Eu amava ela, né? E a minha mãe sempre me entregava para minha avó, por insegurança que ela contava. Quando eu caí e me machucava, ela levava para a avó. E que ela era muito jovem, ela tinha 16 anos quando eu nasci. Diz ela que eu era uma boneca. Ela não sabia cuidar de mim. E eu cresci dessa forma. Então, quando ela também me entregava para minha avó, também era um sentimento de rejeição, né? E eu também rejeitava a minha mãe. Quando pequena, depois quando adolescente eu rejeitei a minha mãe. Ela, quando eu chegava de Vitória, no fim de semana, feriado, ela vinha me beijar, me abraçar. E eu empurrava ela. Eu empurrava, sabe? Até que um dia ela falou que ela não ia fazer aquilo mais, né? Então, eu lembrei disso agora. Nunca tinha lembrado. Mas tá tudo bem, né? Eu tava reagindo à minha criança, né? Eu me perdoo de ter feito isso. E eu machuquei muito a minha mãe, porque apesar de todas essas coisas, sempre quando eu via alguma coisa que estava entristecendo ela, que estava errado, eu sempre corria e alertava: mãe, não é assim, né? Nas coisas de Deus que eu ia descobrindo. Isso também afastou bastante a gente. Mas quando eu comecei a pedir perdão para ela, entender a visão dela, deixar na mão de Deus, e aí o nosso relacionamento mudou e tem mudado, né? Então, são coisas que estão guardadas, né? Que a gente tem que externar e a gente tem que chorar. Então, eu chorei muitas coisas relacionadas à minha mãe esses 3 últimos dias, né? Que eu falei com Deus, quero aprender rápido, eu aprendo rápido, então tá acontecendo, né? E aí outra coisa da minha mãe muito ruim é que quando eu era pequena, eu era loura, tinha o olho azul e branca, né? E a minha família é toda morena, todos são morenos, pai, mãe, o pai tem a pele branca. Engraçado que quando eu vi que o pai tinha a pele branca, eu fiquei impactada, falei, nossa, eu sou branca porque o pai é branco. Há pouco tempo isso que eu observei, deve ter uns 4 anos isso.
porque eu me sentia que eu não pertencia à família. Que a minha mãe, ela é meio indígena, assim. Então eu sou bem diferente nesse sentido, não na aparência, eu pareço com ela, meu olho. Ontem mesmo eu estava vendo meu olho, minha sobrancelha igual a dela, minha testa é igual a da minha avó materna, minha boca igual a do meu pai, o nariz já é mais parecido com o da minha mãe. Eu pareço demais, eu e minha irmã. Então, assim, mas por que eu sentia isso? Porque quando eu era pequena, as pessoas perguntavam, falavam, nossa, ela é branca, não sei o quê. E aí a minha mãe falava assim, ah, porque ela foi achada no lixo. Gente, o dia que eu tomei consciência disso, que foi logo quando eu comecei a buscar, tem um ano isso mais ou menos, buscar meu autoconhecimento, eu lembrei disso, nossa, foi muito ruim. Hoje já tá tranquilo, eu conto aqui, tá tranquilo porque eu já entendi. Mas só para contar que é uma coisa que soma nesse meu sentimento de desprezo, de rejeição, de não pertencimento. E talvez a minha dificuldade hoje de ouvir um não. E às vezes eu tenho que aceitar esse não, porque não vai ser bom para mim. Mas isso é tão intenso que eu não paro para pensar. E eu sou uma pessoa de planejar. Eu não paro para pensar e me entender e compreender e dar limite àquilo. Não, não vou fazer porque não é bom para mim. Não estão me dizendo, realmente, eles têm razão. E também a minha falta de confiança nas pessoas. O meu pai me ensinou isso, que a gente sempre fica com o pé atrás em relação às pessoas, que a gente tem que ser independente. Ensinou isso desde pequena, antes de 18 anos. Eu aprendi a dirigir com 13 anos, eu fui para Vitória com 16 anos, então sempre me virei sozinha, então sempre fui criada de uma forma que eu tinha que ser independente, não confiar nas pessoas. E aí, quando alguém então também me fala, é decisão também. Eu lembro quando eu era pequena, eu ficava assim, mãe, posso ir para casa do vovô? Porque o vovô estava aqui, né? E ela, pergunta seu pai, eu perguntava o pai. O pai, pergunta sua mãe. Aí eu decidia e ia, arrumava minhas roupas e ia. Mas eu vejo que hoje, no fundo, eu queria que eles dissessem assim, não, não vai não. Não quero que você vá. Tipo, você tem valor, você é importante, vou sentir sua falta. Igual os meus meninos chegaram ontem à noite, tava com o pai, gente. Nunca fiquei tanto tempo longe dos meus filhos. Que sofrimento que foi. E já é o segundo ano, né, de divórcio, que eles ficam com o pai. Mas ano passado eu fiquei meio que perto deles, né. Eu também fui para Vitória, para casa da minha irmã, então eu via eles. Então não foi tão impactante, mas agora eu fiquei 15 dias seguidos sem vê-los. Foi mais de 15 dias, inclusive. Difícil, tá? Mas uma coisa muito legal disso tudo é que eu não... Deus, como que é importante você criar seus filhos na presença de Deus. Isso tudo que a minha mãe fez, sabe? Eu não faço com os meus filhos. Eu não faço. E alguma coisa ou outra que às vezes eu percebo, alguma coisa muito sutil, eu já tento corrigir. E a sintonia que a gente tem, graças a Deus, porque eu não tinha condição de criar filho. Não tinha, mas é tudo muito bom, assim. Eu fico pensando, ai meu Deus, o que eu tô traumatizando os meus filhos? Porque a gente tem que ter, né? É o que vai construir a nossa história, o nosso caráter, né? São as dores. E aí eu me pergunto muito isso. Mas... Então eu tava falando da insegurança, né? Então a dúvida. Então quando alguém me dá algum conselho e fala, não, não vai dar certo, ou não, não pode, ou não quero. Eu ouço, eu sempre fui assim, na hora de tomar uma decisão, porque foi também uma coisa que o pai me ensinou. Ninguém tá no seu lugar para saber o que é melhor para você, a não ser você mesmo. Isso o pai me falou uma vez que eu morava em Vitória, que eu tinha que decidir, porque eu consegui uma vaga na universidade, eu estava na faculdade particular. E que foi assim,
uma bênção, senão eu não teria conseguido fazer minha faculdade. Apesar que quando Deus quer, né, ele provê tudo. Mas o pai estava com câncer e eu não podia, eu não tinha dinheiro para estudar. E aí eu consegui passar, tinha uma vaga de transferência, consegui passar. Só que eu tinha dúvida se eu ia, porque eu era uma aluna muito bem vista na faculdade particular. Eles me ofereceram 100% de bolsa. Eu tinha uma professora de bioquímica que eu amava e eu queria ser monitora dela, continuar sendo monitora dela. E aquele medo do desconhecido, de ir para a universidade, de não conseguir dar conta, porque eu era a melhor aluna da faculdade, mas eu não sabia como ia ser na universidade, né? O medo da rejeição das pessoas, de entrar já no quinto período, ou estava no momento que o pai estava com câncer e ele não sabia e eu sabia, estava vendo toda a parte do tratamento dele. Então, e aí eu perguntei pro pai, e aí ele falou assim, você tem que ver o que é melhor para você, porque você sabe como que é a faculdade, como é, aí eu não sei. Então, pensa e decida, coloca na balança e veja o que é melhor para você. E aí eu lembro que eu conversei com essa professora de bioquímica, que dava aula lá na faculdade particular, e ela falou todos os pós e todos os contras, e aí foi quando eu tomei a minha decisão. Então, assim, foi uma pessoa de confiança, outras me falaram o que pensava, mas eu tenho isso, que eu acho que é até positivo em mim. Não sei até que ponto, né, é positivo, mas eu ouço as pessoas, mas eu nunca vou na ideia delas. Eu paro, penso e tiro as minhas conclusões. E eu nunca ajo por impulso também. Mas eu ouço sempre as pessoas, principalmente quando elas me falam assim que vem do nada, sabe? Aí eu percebo que às vezes, na maioria das vezes, é um sinal de Deus, é Deus falando. Ou quando eu peço a Deus para me falar através de pessoas, né? Porque em pensamento a gente às vezes não está entendendo o que Deus quer e a gente fala, Senhor, usa alguém para falar, e Ele usa, né? Alguém para poder confirmar. Apesar que quando Deus fala no seu coração, ou quando Ele fala através da palavra, você não precisa ter dúvida, né? Que é aquele caminho mesmo que Ele quer para você. Mas eu sempre tive então essa questão da dúvida, da insegurança nisso aí. O não pertencimento. Eu queria que o pai falasse, não, não vai para casa do seu avô hoje não. Ou a minha mãe falasse, não, não vai para casa do seu avô. Né? E não acontecia, eu sempre ia, né? E uma outra coisa que... Então, isso aí da questão do lixo, né? Eu conto em outros vídeos isso com detalhe, mas não quero falar mais disso, mas só o impacto disso, né? Nossa, isso aí, né? Desprezada mesmo, não pertencimento, né? Suja, inútil. Só que eu não acho mais isso, eu sei que eu não sou mais isso. Agora eu sei que eu sou uma joia, eu tenho certeza que eu sou. Já me vejo de uma outra forma, né? Mas ainda aí tinha essas outras questões que eu parei para pensar e chorar esses dias. E depois aqui eu vou chorar um pouco, porque eu tô com vontade de chorar. E é uma forma de a gente ser tratada, a gente chorar, porque eu não pude chorar, né? Naquele dia eu não pude chorar, porque era uma pessoa de autoridade na minha vida que eu amava, que eu acreditava, que estava me impondo aquilo e eu estava entendendo que era o certo, né? E o certo que eu entendi ali me trouxe consequências até hoje, né? Principalmente da culpa. E esse negócio da coça aí que a minha mãe me deu, isso, na verdade, isso tudo refletiu muito no meu casamento, né? Sempre reagia a uma atitude do meu ex-esposo com silêncio, né? Eu guardava a dor e aí eu ficava remoendo aquela dor, porque no início eu se sentia culpada, né? Uma coisa que eu não tinha feito, e às vezes eu não sei se ele esquecia, mas não era eu que tinha feito.
E aí, se eu confrontasse com ele, ele falava que ia embora, ou a gente brigava, ou ele falava alguma coisa muito ruim que ia me machucar mais. E eu não queria que ele me machucasse, porque eu amava ele, porque eu acho que amava, né? Porque as migalhinhas me faziam bem. E aí, naquele momento, eu recebia, aceitava, me sentia culpada, ficava calada, não me defendia. E depois ficava remoendo aquilo, remoendo. E aí foi só ficando grande, 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 grande. E aí quando eu comecei a falar, eu lembro que ele falava assim, no início do casamento era tão bom porque você não falava. Mal ele sabia o mal que estava, né, me fazendo. Mas que para ele era bom, né? Que eu não reagia àquilo que ele estava falando. E ele achava que estava tudo bem, porque eu tinha uma cara boa todo dia, a cara de feliz, né? A minha máscara de todo dia, do orgulho, a cara de tá tudo bem, né? Que hoje eu não tenho mais, graças a Deus, tenho lutado para não ter mais, falo quando tem que ser falado. E por isso que existe a borracha, né? Que eu já falei em outros vídeos também. A borracha é para apagar. A borracha é o pedir perdão, pedir desculpa e ficar tudo bem. E de aprender, né? A me cuidar, a me proteger, né? E isso, gente, em relação à minha mãe, me causou muitos problemas em relação a Deus e também em relação a... E também coisas boas, né? Que eu falei no último vídeo, que o não, a dor. Hoje eu consigo olhar para eles de uma forma muito positiva e eu vejo o meu crescimento através do não e através do crescimento, através da dor. E porque isso me afastou um pouco de crer em Deus. Primeiro porque eu era cega, não conhecia Deus, eu sabia que Ele existia. Eu fui ensinada a isso na minha família, que Deus existia, mas não sabia onde Ele estava, o que Ele fazia, né, do poder dele, eu não sabia. E eu descobri porque eu quis e porque eu creio que alguém que me amava ou que Deus tocou no coração, intercedeu por mim e pediu a Deus para Ele me alcançar, né? E Ele me alcançou. E hoje eu sou dele e Ele é meu. Mas eu lembro que a primeira vez que eu comecei assim a congregar na igreja evangélica, uma coisa que eu pedi a Deus foi dentro do carro uma vez. Eu falei assim, Senhor, eu quero lembrar do Senhor pelo menos 4 vezes no dia. Porque eu lembrava dele só uma ou duas vezes. E eu lembro que eu comecei a lembrar, a orar. E eu lembro que um dia uma senhora estava fazendo o curso, ela falou assim, aí ela falou também disso. E ela falou assim que ela aprendeu assim, que sempre que ela fizesse uma coisa repetida, que era para Deus, para ela lembrar que ela tinha que orar. Então ela sempre bebia água, que ela bebia muita água, e toda vez que ela bebia água, ela falou com Deus que queria orar. E eu comecei 4 vezes ao dia, e aí foi aumentando, aumentando. E hoje eu lembro de Deus todo momento. Tudo que eu faço eu tento fazer para que seja para Ele, mas não foi fácil. E eu lembro que tem muitos anos já de evangélica, de crente, de sendo de Jesus, eu achava. Quando eu ia orar, eu lembro que ajoelhado, um dia eu tive essa percepção, Deus falou comigo. Eu ia orar, mas eu falava com Deus, mas eu falava assim, Senhor, o Senhor está tão longe de mim. O Senhor não está dentro de mim. Sabe, é como se eu falasse com alguém que estava muito distante. Isso deve ter uns 6 anos, mais ou menos, 7. Mas eu não desistia. Né? Eu sou evangélica tem muito tempo, tem mais de 20 anos, eu acredito. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou lembrar direitinho depois a data. Acho que foi em 2008, né? Nós somos em 2026, foi em março de 2008, quando eu fiz um curso chamado Veredas Antigas. Na verdade, foi depois do curso
que eu estava fazendo, eu encontrei com a professora do curso numa festa de formatura. E aí lá ela perguntou para mim, Valquíria, você entregou sua vida para Jesus? Aí eu falei, não, não sei como é que é. Aí ela fez uma oração. Ela falou assim, eu vou orar então, e se você concordar, você fala amém. Aí aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Mas mesmo assim, muito distante de Deus eu tava. E aí nesse dia eu falei com Deus que eu falava com ele, que eu acreditava, mas que eu sentia que ele estava muito longe de mim, ele não estava em mim. E aí Deus foi mudando, mudando, mudando. E hoje eu sei que ele está dentro de mim. Está cuidando de mim, está segurando a minha mão, me ajudando nas minhas fraquezas, me ajudando a enxergar as coisas boas, me ensinando a ser grata. Ok? E daqui uns dias eu vou ser curada dessa aí que eu acho que é o sentimento da rejeição. E aí o sentimento de não merecer, né? Que é também muito forte no meu pai, mas eu mereço. E eu recebo em nome de Jesus. Tá bom? Eu espero ter contribuído com você que está assistindo. Que eu creio que você foi escolhido de Deus para ouvir, que alguma coisa tenha tocado no seu coração e te dê força para lutar, porque a vitória é certa. Ok? Fiquem na paz. Um abraço.